Boa tarde, bom dia pessoal, sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor 2022, estamos aqui no palco de História de Negócios, agradeço a presença do pessoal que está aqui presente e também do pessoal que está na internet. A gente vai falar sobre foco no cliente, a estratégia que deu certo com o Andrews Henrique Cipriano de Oliveira. Seja bem-vindo, Andrews, fique à vontade, o palco é seu, por favor. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal! É isso que é gostoso de ouvir, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Meu muito obrigado pela manhã de domingo maravilhosa com vocês, tá? Pessoal, vou falar um pouco sobre a nossa trajetória, tá? A minha trajetória também, onde o foco no cliente, graças a Deus, deu muito certo. E claro que sem cliente a gente não tem empresa, né? A gente não sobrevive, não é verdade? Então, o que fazemos? Nós, a Premium, somos uma escola de manutenção em celulares. Quem aqui tem celular? Levanta a mão só para eu ver. Todo mundo? Alguém já quebrou o celular aí? Metade? Conhece alguém para arrumar? É de confiança? Será que realmente é qualificado? Justamente, nós também percebemos essa necessidade no mercado de profissionais qualificados, de assistências qualificadas também, né? Então decidimos primeiro ir atrás de assistências, montar uma assistência para atender o público em geral e descobrimos que ninguém formava técnico de verdade. E aí nós decidimos então fazer o quê? Abrir uma escola para ensinar o empreendedor a abrir seu próprio negócio, tornando-se um técnico em manutenção de celular realmente qualificado. Então nós fazemos o que hoje em dia? Nós ajudamos o aluno a abrir o seu próprio negócio. Qualquer outra atividade, a pessoa fazia algum curso, se qualificava e acabava e ficava por isso mesmo. Nós inovamos no mercado, porque o foco sempre foi o cliente. E vimos que faltava algumas coisas ainda após o curso, para ele realmente dar certo, para ele realmente crescer, né? Então vou mostrar um pouquinho para vocês ali. Temos ali o senhor Armando, 75 anos, muito feliz, também focado em desenvolver, em aprender. E várias idades o pessoal faz o curso. E como que nós fazemos então esse curso? Totalmente prático, e ainda faltava alguma coisa ainda para que ele realmente ingressasse na área. Não é apenas dar um curso como qualquer um dá um curso. E o meu cliente precisava de um foco. Cada cliente tem que ter um foco, né? Nós como empreendedores temos que olhar para o cliente não só a parte financeira, mas qual é o foco do meu cliente? Se você pensar muito no lado financeiro, óbvio que realmente é importante, mas o principal que vai te levar lá é o foco no cliente, pensar como cliente de fato, né? Como que era antes da Premium então? A pessoa só se qualificava, não tinha uma continuação, e aí o que faltava? Realmente algo para dar segurança. E pensando naquele plano de negócio, fazer análise SWOT, tudo certinho, né? E aí chegamos, para você criar mais confiança, é o quê? Pegar literalmente na mão do nosso aluno. Ou seja, nós criamos um curso que após esse curso, ele tem um acompanhamento. Imagine você acabar, de repente, uma faculdade e falar, se vira, né? Fala, e agora? Para onde que eu vou? Era o que nós também sentimos como cliente. Então, em muitas situações, cada um aqui sabe a dor do seu cliente tem, só que às vezes a gente tem que ir um pouco além, tem que se passar por ele. Às vezes realmente tem que pegar na mão do cliente. Então percebemos que não era só o fato de dar o curso, mais uma escola. Não, a gente precisava acompanhar esse empreendedor, porque todos os nossos alunos são empreendedores. E ele precisava de um apoio. E quando nós criamos o apoio a ele, ao aluno, aí sim ele deu certo. Então, gostaria que vocês pensassem um pouco, qual o apoio que você dá para o seu cliente? Qual o foco que você dá para o seu cliente? Você já se imaginou o cliente da sua própria empresa? Já parou para pensar? Isso tem uma diferença muito grande. A gente faz várias análises de mercado, de financeiro, mas e a análise do cliente? Você parou para pensar? Será que o seu foco da sua empresa é apenas o seu foco? A sua empresa? Já parou para pensar que o cliente tem outros focos também? Por mais ideias que nós temos de criatividade, mas e o foco do cliente? É sempre o mais importante. Então, resolvemos criar praticamente um pós-venda, não é? Que é o foco no cliente. E esse foco no cliente é o que transformou muito, tá? Muito. Tá? Então, pense um pouquinho, qual é o seu cliente? Será que seu foco está realmente focado
no cliente, olha só o que nós fizemos com foco no cliente. Após a parte do curso, tem toda a preparação. E o detalhe, o nosso suporte não dá lucro. Quando nós montamos nosso plano de negócio e chegamos à seguinte conclusão, que após o curso, o aluno precisava ter um acompanhamento para ajudar ele no dia a dia, ao começo do negócio dele, e aí tivemos a ideia brilhante de criar o suporte, que o foco era sempre nele. Só que aí a conta não fechava, né? Porque o suporte não dá lucro. Ei, Deus, como não dá lucro? Vou resumir para vocês. O aluno faz um curso de 5 dias, tá? Em 5 dias ele está apto a montar assistência. Ele já é um técnico? Não. Ele não é técnico em 5 dias. E então criamos o suporte. Legal, ele faz o curso, acabou a sala de aula, ele vai para o suporte. Mas no suporte eu tenho que ter ali no mínimo 3 professores altamente qualificados para atender ele. Por quê? Porque ele vai trazer o celular do cliente dele, que ele teve dúvida, vai até a escola e um professor vai acompanhar ele. Ou seja, praticamente uma aula VIP em cima do celular dele, do cliente dele. Só que sala de aula é que traz o recurso financeiro para a empresa, certo? Para qualquer escola, certo? E o suporte? Quem que paga a conta dos 3 professores? Se ele vem no suporte, detalhe, tá pessoal? É gratuito. Ele não paga o suporte. É gratuito. Nós criamos gratuito. Para ajudar ele realmente a impulsionar. Tem muito, basicamente 60% dos alunos que concluem, eles não conseguem começar com o maquinário e eles vão na escola e usam o nosso maquinário para consertar o celular do cliente dele. Olha a solução que nós criamos. Um espaço que ele pode trazer o celular do cliente e consertar na escola sob a supervisão de um professor sem custo, até 50 aparelhos. É uma ideia genial para ajudar ele que está começando, assim como eu, assim como vocês, sempre precisa de uma ajuda, sim ou não? Para começar, né? A gente precisa daquele empurrãozinho. O suporte foi o nosso empurrãozinho, mas ele não dá lucro. E aí? Outra coisa que eu trago para vocês pensarem também. Você vai ter uma ideia, às vezes, muito legal, né? Vão te chamar de louco, né? Se ninguém chama o empreendedor de louco, tem alguma coisa errada, né? Né? Só que às vezes você vai chegar numa matemática que de repente aquilo ali não vai te trazer um lucro, vai te trazer uma despesa, né? Mas pare e pensa, até que ponto vale a pena você lutar por aquele objetivo, por aquela sua ideia? E de repente está ali o segredo do seu negócio e você está com medo. E de repente tem muitas oportunidades e você está com medo, né? Alto investimento, também tivemos que fazer. Em sala de aula é um professor, no suporte são 3 para atender a demanda. E aí você também faz um plano de negócio, tem uma ideia extremamente bacana. E aí você vê que seu pulo do gato, essa parte aqui não vai dar lucro, essa parte tem um alto investimento. Aí o que a maioria faz? Desiste da ideia. Sim ou não? Você para a sua ideia, porque você só olha a matemática. Você só olha a matemática. Nós temos que olhar, sim, mas tem que pensar diferente. E o diferente é o que faz a gente realmente ser diferente. É o primeiro degrau. E aí você tem que criar outras estratégias, outras alternativas para o negócio sobreviver. Então tá vendo só quanto de coisa do lado negativo teria com o suporte? Sim ou não? Não é uma sala de aula, ele não paga para entrar, ele não vai pagar o curso novamente. Aí você fala, então a matemática não vai entrar, a matemática não vai fechar, não vai dar certo. Eu acho que é melhor abandonar essa ideia. Até então, que é uma ideia única, inédita, nenhuma escola tinha feito isso. Porque sabe dos custos, né? Muito menos como operar isso, né? Então, muita dificuldade. Outra coisa também que é difícil, né? É profissionais qualificados, treinamento. É ou não é difícil? Sim ou não? Não é? Muito difícil. Eu digo que a parte mais difícil é funcionários bem treinados. E é muito difícil. Por quê? Porque lidamos, obviamente, com pessoas. E as pessoas têm aquele sobe e desce, né? Até nós mesmos, né? Então, é muito difícil. Além do emocional, tem a parte profissional, tem a parte da preparação, a parte da qualificação. E esse professor que atende no pós-venda, vamos dizer assim, no suporte, ele tem que ter um alto nível. Por quê? Porque o meu compromisso com o meu cliente, com o meu aluno, é o quê? Ele faz o curso e depois do curso ele tem o acompanhamento do professor na escola sempre que ele precisar. Imagine o aluno que pegou um iPhone pela primeira vez. Alguém que tem iPhone aqui?
Levanta a mão aqui. Rapaz, quase metade. O iPhone é um celular caro, não é? Muito caro, não é? Imagine o aluno que acabou de fazer o curso, pegou um iPhone, o primeiro cliente dele, caro. E aí ele está com medo. É o primeiro cliente. Ele pode errar? Sim ou não? Não. Se ele errar, o que acontece? Cria um bloqueio mental nele. Eu não consigo. Isso não é para mim. Não vai dar certo. Não vai funcionar. E aí ele para de empreender. E o nosso foco é totalmente o oposto. É para dar gás para ele. Você consegue. Vem. Nós te ajudamos. Aqui é apenas o início. Então, quando ele vem, principalmente a primeira vez, ele está tremendo, suando. É um iPhone, não é, senhoras e senhores? Caro. E aí eu tenho que ter um professor muito bem preparado, até o professor psicologicamente, para ele entender que é um momento de tensão para o aluno. Por mais que, agora eu vou contar um segredo para vocês, tá? Não fiquem bravos. Por mais que o iPhone são as peças mais baratas, todo mundo acha que são as mais caras, né? Por mais que ele vai pagar, sei lá, de repente 20, 30 reais uma peça, vai cobrar 300, 400 reais, mas ele estudou. Há uma atenção por trás. Então tem também esse acompanhamento, não é fácil. Então perceba que o tanto de coisa que nós temos que pensar além da sala de aula no suporte. E aí você monta o plano de negócio e fala, caramba, isso aqui vai dar muito trabalho, vai gastar muita energia. Mas e aí? A gente não quer ser diferente? Não quer mudar? Você tem que se reinventar. E eu percebo que muitas vezes a gente trava, né? A gente tem uma ideia e a gente trava. Tudo é plano financeiro, e aí você trava. E aí quando você trava, você não sai do zero. Aí sabe o que acontece? Você começa às vezes uma coisa, e aí quando você dá o segundo, terceiro, quarto passo, você começa a travar, aí você desiste, e aí você reinventa tudo de novo. O negócio estava de repente 6 meses, 1 ano, você começa do zero tudo de novo. Você vai gastar energia de novo, e você ainda não fez o principal, que é o quê? O foco no cliente, o propósito do cliente. O resto é uma consequência. Vou dar um exemplo, outro exemplo para vocês também. Tem um amigo que tem uma outra escola, de um outro segmento, e o comercial dele é muito bom. Mas olha só que coisa interessante. Ao mesmo tempo que ele coloca 50 clientes por mês, 40 vão embora no segundo mês, no terceiro mês. O foco está no cliente? Não. Está só no comercial. Ele não entrega o resultado. Então não adianta você se matar de colocar 90% e no terceiro mês você perder os 90%. Não é verdade? Isso é horrível para todo mundo, para ele, para os clientes. Então, a partir do momento que você foca no cliente, e aí, obviamente, você tem um comercial muito bom para te ajudar, tudo transforma, tudo fica lindo. Mas ninguém vê, né, e ninguém viu o seu trabalho, o seu esforço para ter aquela ideia e comprovar que aquela sua ideia ela realmente faz sentido. Então, não desanime quando você tiver uma ideia e totalmente diferente, e você vê que de repente a matemática não fecha. Mas foca no seu cliente, foca na sua ideia. Porque de uma forma ou outra, de algum jeito, você consegue sim fechar as contas. Mas se você pensar só no financeiro, você vai ser só mais um. Só mais um. Treinamento constante. Olha o tanto de coisas que nós temos aqui. Isso estou falando do meu segmento, tá, pessoal? Então tenho certeza que se vocês parem para pensar, uma ideia que de repente nunca ninguém teve, que foi que nós tivemos, uma ideia que ninguém tinha. Como assim? Acabou o curso? Não, você faz o outro curso, paga novamente. Não, vamos dar acompanhamento gratuito. Eu quero que ele dê certo. Ah, não vai dar certo, é muito custo. Dá certo sim, pessoal. Olha só, depois que nós colocamos em prática, aconteceu uma mágica que eu acho que o nosso subconsciente sabia e nós não. O nosso maior propósito, olha o que aconteceu, virou o nosso maior marketing. O nosso propósito, que até então só era prejuízo, né? Pensando como empreendedor, virou o nosso maior marketing. Então, muitos iam parar, né? Ia pensar. Eu até faço uma coisa assim, claro, totalmente diferente, mas eu lembro de uma história muito parecida, que tinha um computador que era muito caro. Muito caro. Aí falava assim, isso aqui não vai dar dinheiro, é muito caro para fazer, muito caro para as pessoas comprarem, não vai dar dinheiro. E esse cara demorou, e aí ele começou também na área do marketing e de repente virou o que virou. Vocês conhecem uma história parecida? Quem que lembra a mente aí? Uma maçãzinha meio mordida, né? Sim ou não? Lembraram dele?
Todo mundo falava, não, muito caro, não vão comprar, não vou comprar, não vou comprar, esquece. Eles, não, as pessoas não sabem o que querem, não é verdade? Tinha umas frases assim que ele falava, né? Mas tem um propósito disso, é um diferencial disso, não é? E virou o que virou hoje em dia, não é? Então, o nosso subconsciente acabou levando nós para esse lado. E esse propósito de realmente ensinar, por mais que aquela área dá um prejuízo, mas virou nosso maior marketing. Por quê? Porque nós virou nosso maior diferencial. Então, quando você tiver uma ideia muito bacana, não desista dela. Quando você tiver alguma coisinha diferente, não desista dele. Ah, mas a matemática não fecha. Talvez aquilo ali é o que vai fazer você chegar onde você quer chegar. Porque você sabe onde você quer chegar, só não sabe como. E aquele como lá, de repente, todo mundo pensou, ah, mas não fechou matematicamente, eu vou desistir dessa ideia. Aí ninguém faz. Sabe o lado bom? Que aí você pode fazer. Você pode fazer. E olha só, o propósito virou um marketing tão legal mesmo, que hoje eu estou aqui com vocês. E olha só, quando você foca no cliente, olha como as coisas evoluem de uma forma que você começa a enxergar um mundo diferente, as coisas diferentes. E aí você se põe, em primeiro lugar, na mente, se põe no lugar do cliente. E aí você, por mais que a gente, obviamente, sempre se preocupa, né, em pagar as contas, mas sempre melhorar o cliente. E aí você, com muito foco no cliente, as coisas vão vir, vão acontecer. Só que muitos deixam de fazer isso, né? Muitos deixam. E olha o que acontece quando você pensa, olha só, o tanto de coisas que acontece quando você muda o seu foco de ser apenas na empresa em geral, você foca muito em cliente. Agora eu faço uma pergunta para vocês, né? Quais aspectos do seu negócio realmente ajudam o cliente? Ah, eu vendo tal coisa. Ah, eu vendo tal coisa. Mas não é só vender, o vender é só um processo. Tem uma continuação ali que está aberto, que ninguém faz. E você já parou para pensar que você pode fazer? E ninguém faz isso. Você acha que é só vender algum produto ou algum tipo de serviço? Será que um acompanhamento ou algo diferente para dar mais segurança para ele vai fazer uma grande diferença, né? Será que se você focar muito no lucro, todo mundo, o seu concorrente também foca no lucro, não está pensando naquilo que é o mais importante, que nos mantém vivo, que é o nosso cliente? Ah, mas está maravilha. Não, temos que pensar o próximo passo. Porque se eu não fizer, aí é o que dá mais raiva, né? O concorrente vai lá e faz, não é? Aí a gente tem uma segunda raiva. É quando você faz e o concorrente quer fazer também. Aí você não sabe se você ficar bravo porque ele te imitou ou se você fala, olha, não é que eu estou certo? Não é? Ao mesmo tempo que você fica feliz, se eu estou certo, ele está me imitando? Eu estou certo. Né? Aí você fica bravo, para de me imitar. Eu até brinco, qualquer dia eu vou pôr a minha foto no site. Porque os caras copiam tudo. E olha só, uma coisa muito interessante que vai acontecer com vocês. O concorrente vai copiar até a sua frase. A melhor frase que tiver, ele vai copiar. Ele vai pôr no site dele. Mas tem uma coisa melhor ainda. Ele não sabe o porquê que você colocou aquela frase, mas você sabe. E isso ninguém tira de você. Ninguém tira. E você sabe. E quando esse cliente vem com você, no olho, ele fecha com você. 100% das vezes. Porque você tem um propósito. Ele pode visitar outro nicho, o seu concorrente, tá? Não tem problema nenhum. Ele vai sentar, a pessoa vai falar o mesmo scriptzinho padrão. O cliente vai até você, você vai falar o que ele quer ouvir. Sabe por quê? Porque o seu foco é nele. Você sabe o que ele quer. Mas não é só falar, tá, pessoal? É executar. Então tem todo esse acompanhamento que nós temos que fazer com o aluno e que as pessoas... e você talvez tenha no seu negócio e você para, porque você trava. E essa trava irá fazer, quando você consegue destravar, chegar a lugares que você nunca imaginaria. Olha só, outras empresas que não existiam, né, há 15 anos atrás e que focaram no cliente. Para e pensa, cada um com as suas respectivas propósitos, focado no cliente. Tem um lado comercial, sim, mas nenhuma empresa aí começou já faturando, já no lucro, né? Sempre tem aquela história que no primeiro ano foi horrível, né? Quem não conhece a história da Coca-Cola, né? Quantas cocas venderam, né, em um ano? Mas continuaram. E olha só, quando você foca no seu cliente, você vai entregar
muito resultado, ele começa a perceber isso, que você está entregando resultado para ele, e aí você cresce. Há lugares que a gente não imaginava. Em 10 meses de empresa, 10 meses da nossa escola, aconteceu algo assim mágico. Pra gente, mágico. Que nós não estávamos esperando. Mas foi por conta do foco no cliente. Há 4 anos atrás, eu estava aqui nessa feira, 10 meses de empresa, tá lá a plaquinha Premium. Nós alugamos aqui um stand na Feira do Empreendedor. Um stand, aqui, na Feira do Empreendedor, há 4 anos atrás, com 10 meses de empresa. E aí, graças a Deus, essa Feira do Empreendedor, eu já tinha vindo várias vezes, assim como vocês estão aqui hoje. E o próximo passo foi ter um stand aqui na feira. E olha o que aconteceu no último dia da feira. Pequenas empresas, grandes negócios. Saímos na imprensa pela primeira vez. Nosso stand era um dos stands mais cheios da Feira do Empreendedor 2018. Reportagem no domingo. A Premium Phone ajuda outros empreendedores a ganhar a vida fazendo manutenção em aparelhos. Para nós, no domingo, último dia de feira, foi mágico. E olha o que aconteceu na segunda-feira. Aliás, ali é a foto da feira. Olha só, tinha 30 pessoas, eram 2 stands. O que aconteceu na segunda-feira? Me ligaram. Segunda-feira, cansado, 5 dias de palestra. Palestra não, desculpa, palestra hoje. 5 dias de evento. Na terça-feira me ligaram. Falaram, eu queria falar com o Andrews da Premium. Ah, sim. Adivinha quem era? Um stand mais cheio. Queria ouvir um pouco sobre a sua história. Sobre o que a empresa faz. Quando eu contei e falei do suporte, isso é inédito. Parabéns. Você acaba de ganhar o quê? Uma reportagem no principal programa de empreendedores do Brasil. Nós fomos destaque no programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios com 10 meses de empresa. 1000 pessoas ligando para nós no domingo, quando passou a reportagem. Nós chegamos no primeiro ano, conseguimos o nosso primeiro 1 milhão de faturamento no primeiro ano. Obviamente, depois da reportagem. Mas por quê? Todo mundo adorava o quê? O suporte. Aquilo que era o prejuízo virou o nosso maior marketing. Então, pessoal, um dia eu cheguei até aqui acreditando no potencial também, né? No meu potencial e no foco no meu cliente. E assim, não é fácil, né? Você ter essa mudança, pensar. É diferente, é difícil, é trabalhoso. Mas se um dia eu cheguei até aqui hoje, há 4 anos atrás, tinha só um stand. E aí você ir para a TV e depois receber esse convite. Então, se eu estou aqui hoje, eu tenho certeza que vocês, espero revê-los amanhã, vocês aqui, contando a sua história de sucesso. Tá bom? Tá? Outras coisinhas para finalizar, é que você nasceu para fazer a diferença. Acredite em você, não fique para trás, tá? Pense sempre isso aqui, ó, não vou desistir, vai valer a pena, siga em frente. Ah, mas dá prejuízo. Não vai, aumenta suas vendas, vai para cima. E aí, quando você vê, você menos esperar, você chegou lá. E aí você acha que acabou? Não. Porque eu achei que ia terminar, entre aspas, lá na Globo, né? Não. Aí eu recebi o convite e hoje eu vim aqui contar um pouco da minha história para vocês, para dizer o quanto é importante focarmos no cliente. E se amanhã eu tiver que mudar alguma coisa, vou ter que mudar. E sempre mudar, porque o cliente muda também. Porque nós todos vamos mudar um dia, não é? Afinal de contas, somos seres humanos, não é? Tá bom, pessoal? Então, gostaria de agradecer pelo domingo maravilhoso com vocês aqui, contar um pouco da história, né? Espero ter mais histórias para contar, né? Nunca imaginava que ia aparecer na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? É o sonho de todo mundo, né? Acho que era 2 sonhos, né? Aceitar na cadeira do Jô, na entrevista, né? E o outro aparecer no programa, né? Bom, o Jô não deu tempo, mas o programa a gente conseguiu, né? Então, pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez. E assim, insista, pense na sua ideia, execute, foca no cliente, as coisas vêm. Quando você menos esperar, as coisas vêm, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E eu espero ver vocês, cada um de vocês aqui. Porque vocês fazem a diferença, porque domingo vocês estão aqui, ó, enquanto tem muita gente dormindo. Eu já estou aqui do seu lado já.